O que é treinamento aeróbio para idosos? De acordo com Físio Seio Araçatuba, o treinamento aeróbico promove a melhora das funções cardíaca e pulmonar, além de reduzir as restrições das atividades de vida diária, prevenir e minimizar os fatores de risco de doenças que afetam esses sistemas, proporcionando ao idoso maior independência funcional e, consequentemente, melhor qualidade de vida. Olá, sejam bem-vindos todas e todos. Meu nome é Rodrigo Luiz Vancini, sou idealizador da Muvei de Envelhecimento Ativo, professor pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo e hoje mais um vídeo podcast, este voltado para a questão do treinamento físico aeróbio, os exercícios aeróbios de resistência muscular que as pessoas comentam tanto, né, que tem muitas divergências com relação às denominações, mas que no final de todas a gente vai desmistificar um pouco disso, dando uma definição mais clara. O Google traz uma definição interessante sobre esse tipo de exercício físico para o público e para as pessoas idosas, para melhorar a questão da capacidade funcional, mas ampliando um pouco mais essa visão, o exercício aeróbio ele pode ser definido como qualquer atividade que utiliza grandes grupamentos musculares que tem uma característica de ser mantida de forma contínua, pode ter uma característica cíclica ou mesmo intervalada, né, mesclando períodos de mais alta e mais baixa intensidade, ou seja, o indivíduo segue um ritmo, né? E essa atividade por ser então de intensidade moderada, é possível mantê-la por um longo período de tempo. Então nós temos exemplos de atividades aí como o ciclismo, a dança, a corrida, o remo, a natação, atividades aquáticas como a hidroginástica, a clássica caminhada, né? Então, este tipo de exercício, particularmente, ele trabalha a capacidade cardiorrespiratória e também vai melhorar a saúde cardiorrespiratória, em essência, justamente porque melhora a capacidade do sistema circulatório, o retorno venoso, melhora aí o sistema pulmonar, a capacidade pulmonar também, e aí melhora toda a cadeia aí do processo de fornecimento de oxigênio para as musculaturas em atividade, né? O que é uma coisa bastante importante para a saúde e para a qualidade de vida. Né? Então, do ponto de vista dos impactos do exercício aeróbio para a saúde dos jovens, das pessoas idosas, então melhora fatores de risco aí para doenças cardiovasculares, como, por exemplo, triglicerídeos, colesterol, né? O perfil de triglicerídeos, o perfil de colesterol, né? E aí, assim, no caso do público, das pessoas idosas, o exercício aeróbio de intensidade moderada, que, de forma bem simples, né? Baseado na clássica fórmula, frequência cardíaca máxima igual 220 menos a idade da pessoa, então uma intensidade aí de 55 a 70% da frequência cardíaca máxima, o que aí manteria aí nessa faixa uma intensidade aeróbia, né? Uma intensidade moderada, perdão, para esse exercício, vai colocar essa pessoa significativamente num risco menor de lesão, né, lesões ortopédicas e problemas aí, distúrbios cardiovasculares, caso essa pessoa esteja propensa. Além de aumentar a adesão das pessoas a essa prática. E as pessoas idosas, né, as pessoas mais velhas, tendem a preferir e suportam melhor exercícios de intensidade moderada, muito mais que os de intensidade mais elevada, por aí, pelo próprio processo de envelhecimento, que muitas vezes vai causando uma certa intolerância metabólica aí à prática de atividade física de mais alta intensidade, associado com morbidades aí, que isso pode ser tema de outros vídeo podcasts. O fato é que a intensidade moderada de exercício é uma intensidade segura,
né, que pode proporcionar benefícios para a saúde, no caso do exercício aeróbio. Então, do ponto de vista da duração desse tipo, uma recomendação, uma receita de bolo, as pessoas poderiam fazer essa atividade, né, durante o dia de forma acumulada, né? 30 minutos contínuos ou de forma acumulada durante o dia, 3 sessões de 10 minutos, né? E isso também teria os mesmos impactos para a saúde dessa pessoa, do ponto de vista da saúde e da qualidade de vida, né? A frequência recomendada seria a maior parte dos dias da semana, no caso dos exercícios de intensidade moderada. Se for mais vigoroso, seria aí 3 vezes por semana. Então, caminhada na maior parte dos dias da semana, ou se fosse corrida, um trote, 3 vezes por semana numa intensidade mais vigorosa. Então, é muito importante conhecer, né, esses aspectos aí do que envolve, né, a concepção do treinamento, seja para o jovem, para a pessoa idosa, justamente para diminuir as ocorrências, no caso das pessoas idosas, de lesões musculoesqueléticas, ortopédicas ou possíveis eventos cardíacos. Então, do ponto de vista de recomendações gerais, nós teríamos que, primeira coisa, escolher a modalidade. O que a pessoa gosta de fazer, né? O que ela pode fazer de acordo com o perfil dela. Então, caminhada, cicloergômetro estacionário, andar de bicicleta ao ar livre são boas opções para quem está iniciando, né? Quem tem um baixo risco ortopédico de forma geral, né? Mas também tem outras atividades com características mais intermitentes, como, por exemplo, a dança, a hidroginástica, que pode também ser aplicado e utilizado por essas pessoas, né? Então, assim, e sempre acompanhar a percepção subjetiva de esforço dessa pessoa. Você vai perguntar para essa pessoa, ou para você, numa escala de 0 a 10, como é que está seu esforço físico? Sendo 0 o mínimo e 10 o máximo, né? Então, se você tiver numa escala aí de 4 a 5, significa que você está bem próximo da intensidade moderada. Olha, esse esforço físico para mim, de 0 a 10, eu classifico ele como 4, como 5. Então, é bem próximo da intensidade moderada e é um parâmetro bem simples de ser utilizado no dia a dia. Então, a questão da duração, né, do esforço físico, da sessão de treinamento aeróbio, depende muito da intensidade e também da frequência semanal. Então, a pessoa pode fazer desde sessões de 20 a 30 minutos, que vão produzir bons resultados, né? Mas pessoas mais condicionadas muitas vezes fazem até 1 hora, né? Parecido com o adulto jovem, né? A questão é respeitar as limitações dessa pessoa, caso ela tenha alguma morbidade associada. A frequência semanal, como a gente já mencionou anteriormente, 2 a 3 vezes por semana, mas pode chegar de 5 a 6 dias por semana, já que nós temos pessoas com 60 anos ou mais que são atletas competidores, atletas masters competidores, que fazem exercícios em alta intensidade, mas é importante avaliar a saúde cardiovascular com um médico cardiologista, fazendo um eletrocardiograma de repouso, de esforço, testes de esforço físico, né? Para avaliar a capacidade cardiorrespiratória, para justamente ter um parâmetro para a prescrição dessa atividade. A progressão do treinamento é individual e deve-se levar em conta, então, a capacidade funcional dessa pessoa para a realização das atividades diárias, bem como do seu estado de saúde, a independência, a autonomia, o que essa pessoa pode fazer, né? E aí é preciso estar atento com essas questões. Então, provavelmente nós vamos nos deparar com pessoas idosas com baixa capacidade funcional e com alta capacidade funcional, tendo a mesma idade, né? Uma questão interessante é mesclar treinamentos contínuos com intervalados, ou seja, fazer sessões que você mantém a intensidade contínua, mais sessões também que você pode mesclar intensidades mais altas com intensidades mais baixas na mesma sessão. Então, por exemplo, numa caminhada na esteira, o sujeito caminhando a uma velocidade de 6, 7 quilômetros por hora, e aí ficar, por exemplo,
3 minutos caminhando nessa velocidade, né, sem inclinação, e 1 minuto, por exemplo, caminhando com uma inclinação de 1%, 2%, 3%, para aumentar essa intensidade. E aí dá um trabalho intervalado, né? Isso é interessante. Para qualquer sessão, uma fase de aquecimento e desaquecimento é essencial, né, para justamente avaliar o comportamento, né, e a resposta dessa pessoa à sessão de exercício, né, para ver se ela vai ter algum distúrbio que porventura aí aconteça antes de começar ou ao final da sessão. Então, um aquecimento mais prolongado de 10 a 15 minutos e um desaquecimento também de 10 a 15 minutos para observar, então, a recuperação dessa pessoa, né? A frequência cardíaca, no caso, aumentar no início, né? E se estabilizar, ou mesmo depois, no final, a normalização dessa frequência cardíaca para o estado de repouso, justamente para você minimizar intercorrências, como, por exemplo, vertigens, em caso, né, de uma interrupção abrupta do exercício, que pode acontecer com essas pessoas, né? No caso também, prevenção de lesões e eventos cardiovasculares, como mencionei anteriormente, o que vai determinar é a característica do sujeito e a questão da intensidade, duração e da frequência semanal, então depende do perfil, né? Outras questões importantes é a questão da hidratação durante a sessão, né? Então, isso vai melhorar o rendimento das pessoas e também vai dar segurança do ponto de vista da termorregulação. Então, a falta de hidratação durante a atividade, né, com característica aeróbia, principalmente no ambiente de calor, vai levar a fadiga precoce, pode levar a quadros de desidratação, né, pode alterar, inclusive, as respostas hemodinâmicas e cardiovasculares, né, o esforço físico, e colocar essa pessoa, inclusive, em risco. Mas isso é motivo de um outro vídeo, podcast, mas é preciso sempre estar se hidratando o tempo todo, né? A questão do trabalho em grupo, pela questão da interação social, é muito importante para a pessoa idosa, então atividades como dança e hidroginástica devem ser estimuladas para aprimoramento da aptidão cardiorrespiratória, né? Então são exercícios bastante utilizados. Então veja, basicamente eu quis apresentar aqui para vocês, né, para profissionais da saúde, principalmente público geral, um conjunto de informações para que você, junto com o seu médico e o seu personal trainer, o seu professor da academia, alguém que te dê uma orientação, você possa tomar uma decisão mais segura, né? E ter mais informações para estar empoderado do ponto de vista da educação e promoção de saúde, que é importante, é muito importante que você conheça a respeito daquilo que você vai fazer, justamente para, junto com as pessoas que vão decidir, você fazer escolhas mais seguras e mais saudáveis, de acordo com o seu perfil. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Nós vamos ter mais vídeo podcast. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima.